ninguém, porque a palavra de Deus diz em Tiago que nós não somos juízes. Preste bem atenção nisso. Você e eu não somos juízes. Precisamos orar todo dia, porque nós temos uma inclinação para querer criticar o outro, né? Para já dar sentença de quem vai e quem não vai para o céu. E a palavra lá em Tiago diz assim: nós não somos juízes, nós somos o quê? Observadores da lei. Então eu posso observar o meu irmão. Aleluia. E se eu observo o meu irmão e estou vendo que ele está indo para o caminho errado, eu não vou chegar para Maria assim e vou assim: olha aí meu irmão, ó como pé, ó como é que ele está. Não, eu vou dobrar meu joelho. Jesus, assim como um dia tu alcançou a minha vida, porque eu também já fiz isso, Senhor. Alcança da minha irmã, alcança do meu irmão, alcança desse jovem, Senhor. Porque quando eu era jovem, eu não estava na tua presença, eu fazia coisas muito piores, Pai. E eu sei que tu pode curar, salvar, Senhor. Precisamos ser observadores da lei. O que acontece nos últimos dias é que tem muitos juízes e poucos observadores. Poucas pessoas que têm orado um pelo outro. Precisamos ser uma igreja. Aqui eu vejo, nossa, Deus fala de tantas coisas aqui, que nós ficaremos aqui, que não dá tempo hoje, porque hoje é Santa Ceia, que nós ficaremos aqui mais de uma hora, irmãos, porque eu vejo aqui união, eu vejo aqui pessoas com o mesmo objetivo, aleluia. Eu vejo homens aqui, um querendo ajudar o outro, aleluia. Coisa linda essa palavra, irmãos. Eu falo e me arrepio da cabeça aos pés, assim, sentindo a presença de Deus, aleluia. Mas eu preciso dizer para vocês uma coisa: uns vão querer, irmãos, e outros não. Precisamos fazer a nossa parte, mas infelizmente a decisão não é nossa. A escolha vai ser sempre da sua esposa, a escolha vai ser sempre do seu esposo, a escolha vai ser sempre da sua filha, do seu filho. Mas eu e você precisamos interceder, porque a oração do justo, diz a palavra de Deus, que muito pode nos seus efeitos. Muito pode nos seus efeitos. E quando estão mães de joelhos, vós de joelhos, pais de joelhos, avós de joelhos, tios de joelhos, estão jovens de pé, estão maridos de pé, estão sobrinhos de pé, aleluia, estão glória a de Deus, pé, aleluia, porque você tem dobrado o seu joelho intercedindo. Aleluia, Deus. E aí a gente continua aqui na palavra, que é uma coisa linda que Deus está levando para tantos lados, mas é porque essa palavra é uma palavra tremenda, né? E disse assim, ó: pelo que disse Moisés a Josué, escolhe homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. Aleluia. E fez Josué como Moisés lhe disse, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés e Arão subiram ao cume do outeiro. Olha que coisa linda. Moisés não foi sozinho, irmãos. Moisés levou mais 2 homens de Deus com ele. Aleluia. Sabe por quê, queridos? Porque muitas vezes vai dar estratégia para que você saia com mulheres de Deus, para que tenha testemunha, aleluia, glória a Deus, para que seja no mesmo espírito, aleluia, porque tem horas, irmãos, que precisamos estar em unidade, queridos, aleluia. E quantas vezes nós precisamos de pessoas para estar trabalhando, que podem, não, tem gente que não pode, Deus entende isso, porque Ele entendia quando eu não podia, aleluia, Ele entende, irmãos, porque Ele sabe da nossa necessidade. Isso é um Deus maravilhoso, mas Ele sabe também quem pode falar assim, eis-me aqui, como falou Isaías, sim, eis-me aqui, como falou Isaías. E lá foi e Arão com Moisés. E aconteceu que quando as mãos de Moisés estavam estendidas, porque isso que eu falava assim, isso é dependência, aleluia. E quando as mãos de Moisés estavam estendidas, né, e estavam dizendo, Senhor, que isso significava: olha, Senhor, somos dependentes. Estão eles lá na guerra, na peleja, e aqui eu e os meus irmãos orando, porque se o Senhor não interceder, nós perdemos essa guerra, porque nós não somos nada. Aleluia. Jesus amado, aleluia.
Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Então eu e você não temos nenhum direito de colocar o nosso Deus na parede. Porque tem pessoas, tem igrejas que ensinam um negócio desse. Aleluia, Uma carteira é essa. Que isso? Eu sou servo. Eu sou apenas servo, irmãos. Ele não. O meu Deus é todo poderoso. Aleluia. Glória a Deus. E quando Moisés estendia suas mãos, eu fico imaginando. Porque eu quero, quando eu começo a ler a palavra, eu quero me transportar para aquele lugar. E imaginar aquela cena lá no cume do outeiro com a vara de Deus e falando com o Senhor e aqueles homens do lado dele, irmãos. E toda vez que ele estendia as mãos, o Josué com o seu povo estava ali ganhando a guerra. Mas cada vez que as suas mãos pesavam, né? E descia, começava o povo de Deus perder a guerra. Irmãos, precisamos entender nessa noite, Deus está sempre na dependência de Deus. O dia que você achar ou eu achar que nós dependemos de Deus, o negócio fica estreito para Deus. Aleluia. Nós abrimos uma brecha desse tamanho. Glória a Deus, Senhor. Aleluia, mas Moisés entendia desses mistérios. Aleluia. Glória a Deus. Ele entendia desses mistérios. E aqueles que ele levou com ele também entendia. Precisamos, irmãos, ter discernimento e pedir a Deus: quem é que eu levo comigo, Senhor? Aleluia. Quem é que eu levo comigo? Aleluia. Quem é para essa batalha? Porque tem gente que tem batalha que não pode estar contigo. É, Deus. Comece a pensar nessas coisas, com quem tu está andando, querido. Será que é para você estar com essa pessoa nesse momento? Tem coisa que não vai dar, não, vai apertar. E você está junto, e o negócio vai aceitar para você também. Sabe por quê? Porque você não dependeu de Deus, não perguntou ao Senhor primeiro. Aleluia. Não é para fazer, é essa pessoa, Senhor. Me dá em sonhos, me revela, fala comigo através da sua palavra, Espírito Santo de Deus. Quando eu dormir, me dá sonhos, Pai querido. Glória a Deus. Aleluia. Não tem como Deus que nos ama não nos dá resposta. Não tem como não dar. Glória a Deus. E aí, irmãos, coisa linda, né? Glória a Deus. A irmã também adora quando eu digo isso. Coisa linda, né, irmã também? Mas Aleluia. é lindo mesmo a palavra de Deus. E aconteceu que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, como eu disse, por isso tomaram uma pedra e puseram debaixo dele para sentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado e outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Glória a Deus. Então eu quero falar sobre esse versículo aqui. Coisa linda, quando você faz a obra de Deus, eu vai te dizer um negócio: Deus te dá estratégia. Aleluia. Aqueles homens que estavam junto com Moisés olharam aquela situação e olharam para baixo o que estava acontecendo. Opa! O Senhor na mesma assim: pega a pedra e bota debaixo para sustentar a mão de Moisés, porque as mãos não podem abaixar, porque as mãos têm um grande significado: dependência. E me dá também uma outra visão, uma outra dimensão: unidade. Aleluia. Unidade. O objetivo era o mesmo objetivo de Moisés, e Arão, que era vencer os seus inimigos. E quem é o inimigo da igreja? Quem é o inimigo da igreja? Quem é o inimigo da igreja? Quem é aquele que tenta matar, roubar e destruir? Nós precisamos estar com as nossas mãos unidas, como estavam aqueles homens, sustentando os braços de Moisés. Precisamos estar um do lado do outro. A palavra de Deus diz que aquele que está forte ajuda o que está mais fraco. Glória a Deus. Mais fraco, Senhor. Aleluia, Deus. Você vai estar forte, mas tem dia que você está fraco. O que acontece comigo? Por que não vai acontecer com os irmãos? Tem dia que eu estou um pouquinho mais forte, mas tem dia que só Deus. Porque não tem Mulher Maravilha na presença do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Na presença do Senhor, não. Glória a Tem Deus. pessoas frágeis, pó e barro. Aleluia. Glória a Deus.
continuar a caminhar. Que precisam depender do Senhor. Aleluia. Para continuar a caminhar. Todos já sabem que essa guerra, quem ganhou, foi o povo de Deus. Sabe por quê, irmão? Porque muitos ainda não entenderam que a guerra já está ganha. A tua e a minha guerra, ela já estão ganha. Satanás tenta nos enganar, tentando, né, mostrar coisas diferentes para mim e para você. E muitos têm caído nessa cilada do adversário. Moisés tinha esse entendimento, Josué, Arão, tinha esse entendimento. E a vitória veio. O que eu quero te dizer nessa noite, que a sua vitória, ela já foi liberada. A palavra de vitória para a minha vida e para a vida de todos os irmãos que estão aqui, já foi liberada. Só precisa uma coisa, irmãos, nos mantermos na posição. Queremos nos relacionar com esse Deus. Queremos ter intimidade com o Senhor. Porque se eu não tenho intimidade, se eu não conheço o Senhor, eu não tenho como obedecê-lo. Como eu vou Aleluia, Deus. Se eu não conheço Ele, se eu não sei o que Ele quer que eu faça. Oséias diz, o povo peca por falta de conhecimento. E aí você vem para a escola dominical de manhã, você não encontra aluno, irmãos. Por que será que a gente não encontra aluno na escola dominical? Aleluia, Jesus. De encontrar. Sabe por quê, irmão? Satanás está enganando. Está enganando muito, certo? Aleluia. É lógico que alguns estavam trabalhando, irmãos. Deus sabe disso. Mas muitos podiam estar nesse lugar. Mas é escolha, queridos. São as nossas escolhas que vai fazer nós crescermos na presença de Deus. Aleluia, Jesus, ó Termos Pai. maior intimidade com Ele. Meu Senhor, né? que glória. Ou ficarmos como menino a vida toda. E Jesus voltar e nós não subirmos com Ele. Então, nessa noite, né, eu te convido a refletir nessa palavra. Busque conhecer a quem você serve. Porque quando nós conhecemos a quem nós estamos servindo, irmãos, o diabo não consegue nos enganar. Ele não consegue nos enganar. Porque não há impossível para o nosso Deus. Não há impossível para o nosso Deus. Não há impossível para o nosso Deus. Tudo Ele pode, irmãos. Tudo está no controle dEle, aleluia. Tudo é dEle. Ele que formou, irmãos. Apenas uma palavra dEle e a situação pode ser mudada. Mas se eu não conheço que esse Deus é um Deus que faz esses milagres, a primeira dificuldade, irmãos, eu falo assim: o que eu estou fazendo na igreja? Quando eu não estava na igreja, as coisas iam tão bem. Foi eu começar a caminhar e dar tudo errado. Não, irmãos. Quando você começa a caminhar, Aleluia. no mundo espiritual se levanta uma guerra. E eu quero te dizer que nessa guerra já tem um vencedor, que sou eu e você. Que Deus possa falar no teu coração, que o Espírito Santo possa falar aquilo que eu não consegui, que Ele possa ministrar no seu coração nessa noite. Que você possa pedir ao Senhor para que os seus sonhos, Jesus. aleluia, se for necessário Ele, infelizmente, não ser os sonhos de Deus, olha assim: Senhor, amém. O que eu quero para a minha vida é sonhar os teus sonhos. Aleluia. E eu estava ali sentada e eu escrevi isso aqui. Olha só, o Senhor quer preparar homens, mulheres, jovens, crianças neste lugar. Eu estava falando isso no meu ouvido e eu não comecei a escrever. O Senhor quer preparar homens, mulheres, jovens e crianças neste lugar, da mesma forma que Ele preparou Josué. E te digo mais uma coisa: onde tem Josué, Moisés não faz falta. Glória a Deus. Precisamos de Josué dentro da casa do Senhor. Moisés foi um grande líder, irmãos. E ele observou, aleluia, ele observou. Josué